E aí, meninos, nossa revisão aí, revisão check aí para vocês, tá bom? Aulinha extra sobre revisão. Nós estudamos aí, em primeiro lugar, sobre o período homérico, aliás, período pré-homérico, e aí nós iniciamos o nosso conteúdo também sobre o período pré-homérico. Por muito tempo, as principais informações que estavam fundamentadas na interpretação dos poemas da Ilíada e a Odisseia, certo? Então, a maior parte das informações que a gente vai ter sobre esse período homérico estão localizadas nesses dois livros aqui, ó, na Ilíada e na Odisseia. O período homérico ele começou com a invasão dos dórios, a civilização cretomicênica, aquela civilização que a gente estudou lá no início. Parte dessa população resistiu às invasões dórias e fugiu para o interior da península grega, lá da península balcânica e para a Ásia Menor. E aí essa dispersão, essa fuga aí ficou conhecido como a primeira diáspora grega, certo? Então, quando eu perguntar para vocês aí, por exemplo, uma avaliação, qual foi aí o primeiro período o segundo período da história grega foi o período homérico. Onde a gente encontra as principais fontes para falar sobre o período homérico? Nos poemas Ilíada e Odisseia. A Ilíada e a Odisseia narram a guerra que aconteceu entre gregos e troianos, beleza? Os gênos, ou seja, aquelas famílias, eram chefiadas por um chefe comunitário nesse período. O chefe comunitário era conhecido como o pater. E esse pater ele tinha funções religiosas, administrativas e judiciárias, certo? Procurei lembrar desses detalhes aí. O slide tá passando aqui. Período clássico da cultura grega, certo? Esse período clássico vai vir depois do período arcaico. E aí a gente tem algumas observações aqui para fazer sobre ele. A época clássica foi marcada por grandes realizações culturais, bem como profundas mudanças na polis grega. Também foi o período do apogeu da cidade de Atenas. E houve também uma ampliação na participação política dos cidadãos em Atenas. Em Esparta, isso não aconteceu. Sempre houve uma grande rivalidade entre Atenas e Esparta, certo? E aí a gente tem aqui a localização de Esparta, que era localizada aqui na península do Peloponeso, que era uma área fértil aí e vasta, certo? E Esparta foi fundada pelos dórios. Esparta também ficou conhecida como aquela galera lá que tinha um preparo militar, com uma formação voltada para formar soldados. A cidade de Atenas, localizada na Península Ática, possui um litoral recortado, bastante portos, e aí eles se destacaram por conta dessa vida aí de comerciantes, pelo fato de terem vários portos aí, beleza? A cidade de Atenas foi fundada aqui pelos jônios, que era outro povo que invadiu lá a Península Balcânica, que ocupou. E Atenas é muito conhecida pelo desenvolvimento da democracia, das artes e da filosofia. Ocasionalmente, lá voltando para aquela questão dos gêneros, certo? Não esqueçam aí dos gêneros, que gêneros na cultura grega a gente falando sobre família, certo? Ocasionalmente, sendo uma família pouco numerosa ou inábil para algumas tarefas, eles usavam o trabalho de escravos. A escravidão não era comum lá no começo dos gregos, se tornou comum depois. Alguns membros do gênero eles se apoderaram das terras e aí nasceu a propriedade privada grega antiga. No começo a propriedade era coletiva, era de todos, e aí os espertos foram lá, se apropriaram de algumas propriedades e aí nasceu a propriedade privada. Aí teve aí uma parte da população que não participou da divisão da terra e aí também foi embora, certo? Se zangou e foi embora. E essa segunda despertão deu origem à segunda diáspora grega. Dentro desse contexto, os gregos eles foram para áreas que se urbanizavam em seu território regiões, como regiões fora da Grécia, certo? Como essa região aqui, ó, da Magna Grécia. Magna Grécia é a parte de colônias gregas aí que estão no sul da Itália e da Sicília, certo? Que o mapa aqui que vai mostrar aqui nós temos a primeira diáspora grega e aqui a gente tem a segunda diáspora grega. E aí essa segunda diáspora grega eles vão aqui para a chamada Magna Grécia. Que seria essa Magna Grécia? Aqui o sul da Itália, aqui, beleza?
E aqui, esse territóriozinho aqui que é conhecido como Sicília. Aliás, Sicília, beleza? Isso aqui é a Magna Grécia, certo? Período arcaico e a formação da polis grega, ou seja, da cidade grega, do centro urbano grego antigo. Por volta do ano de 800 anos antes de Cristo, o crescimento dos gêneros começou a dar origem a uma forma de organização social, a polis ou cidade-estado, certo? É aquele centro urbano ali em que os gregos viviam, os cidadãos gregos viviam. Lembrando que cidadão na cultura grega era só homem, filho de mulher e de homem grego, certo? Escravo não era cidadão, mulher não era considerada cidadã, comerciante, para ter direitos políticos era ter certas características aí, como a gente já falou. Algumas fronteiras começaram a ser fixadas e favoreceu a delimitação de territórios das cidades-estados, certo? Essas cidades eram caracterizadas, olha aí, o que caracteriza uma cidade-estado? Ela é caracterizada por serem cidades autônomas, independentes, que tinham um próprio governo, ou seja, se autogovernavam e tinham leis próprias, beleza? Os gregos, aí uma coisa que unifica... Ah, professor, mas era tudo independente, mas aí o que unificava esse povo? Os gregos das cidades-estados falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, e esses fatos contribuíam para formar entre eles um sentimento de identidade. Então eles eram um povo, mas não tinham cidade, eles não tinham um país, era um povo, uma cultura unificada, digamos assim, mas não tinham um país propriamente dito, porque cada cidade era independente. A polis, ou a cidade-estado grega, surgia geralmente em uma região montanhosa para facilitar a defesa dela. Elas eram governadas pelos eupátridas, que eram os nobres proprietários de terra, aquele pessoal mais rico, certo? Cada cidade formava um estado soberano, não esqueçam disso. Seguindo, Esparta localizava-se na península do Peloponeso, como eu já falei. Foi fundada pelos dórios. E os espartanos ficaram conhecidos pelo seu preparo militar. Então, quando a gente vai falar de militar, de cara que era educado para ser soldado, a gente vai falar dos espartanos. Esse slide aqui meio que vai repetir algumas informações. A polis grega, a polis de Atenas, localizava na Península Ática, localizava-se no litoral bastante recortado por portos naturais. O princípio da educação espartana era formar soldados para abastecer o exército, certo? Espartano sempre vai lembrar de soldado. Os atenienses eram mais voltados para a questão política, para as discussões políticas. Esparta era governada por uma oligarquia, isto é, o governo de uma minoria. Esparta não era governada por maioria, era por minoria. A época clássica foi marcada por grandes realizações culturais, bem como por profundas mudanças na polis e por violentas guerras contra povos invasores, como no caso dos persas, por exemplo. Em Atenas houve a ampliação da participação política dos cidadãos, ao contrário do que aconteceu em Esparta. Quando a gente fala de ampliação da participação política, isso só aconteceu em Atenas, certo? Dentro daquele contexto lá das guerras que aconteceram, primeiro teve a guerra contra os persas, que ficaram conhecidas aí como guerras médicas, beleza? Depois das guerras médicas, os gregos, receosos de que os persas voltassem para atacar eles de novo, eles fizeram uma aliança. Qual foi essa aliança? Foi a Confederação de Delo. E aí essa Confederação de Delo foi uma união de cidades gregas sob a liderança da cidade de Atenas. Mas aí a gente vai ver que Atenas ela passou a utilizar recursos da Confederação de Delos em proveito próprio. Ou seja, eles tinham, todas as cidades que faziam parte dessa confederação tinham que contribuir com navios, dinheiro e soldados, beleza? E aí Atenas cresceu o olho para cima dessas contribuições, começou a desviar os recursos aí, que é o que todo político faz, aí, vários políticos, não todos. E aí Atenas começou a usar esses benefícios, esses recursos em benefício próprio. Nesse período, inclusive, o Périx governava a cidade de Atenas e ele usou esse recurso para realizar reformas que garantissem a supremacia de Atenas, certo? Esparta, a cidade de Esparta não gostou dessa história e aí aquelas cidades que saíram prejudicadas se aliaram com Esparta e formaram a Liga do Peloponeso. E aí a Confederação de Delos lutou contra a Liga do Peloponeso e aí deu-se início a essa guerra contra a Confederação de Delos, aliás. E essa guerra foi conhecida como Guerra do Peloponeso. Olha aí o nome da guerra. Você perguntar saber
você precisa saber qual é. E essa guerra durou ou seja, eles tiveram uma guerra inicial contra os persas, depois tiveram uma guerra ali dentro entre eles mesmos, beleza? E ele vai dizer o seguinte: as consequências da guerra foram milhares de mortos, agricultura arrasada, comércio arruinado e cidades destruídas. Ou seja, teve uma guerra interna, Esparta venceu essa guerra e depois impôs o seu domínio contra as outras cidades que foram vencidas. E esse domínio de Esparta ele provocou novas e violentas revoltas dos gregos, que foram liderados pela cidade de Tebas. Eles reagiram e conseguiram derrotar a cidade de Esparta. Só que depois de tantos conflitos, eles terminaram enfraquecendo-se economicamente, se enfraqueceu as cidades, e aí fez com que elas se tornassem inimigas entre si. Por conta disso, os gregos eles não resistiram ao ataque de Felipe II, o rei da Macedônia, certo? Então, se a gente perguntar assim, qual foi a causa principal do declínio das cidades gregas antigas, foram os conflitos internos, as guerras, os conflitos internos que enfraqueceram ali as cidades, certo? E aí se iniciou, então, dentro desse contexto, aquele período da cultura grega que a gente vai chamar de período helenístico. Inclusive, esse período não vai ser cobrado das avaliações. Aqui a gente tem um mapa aqui que vai mostrar as rotas das guerras médicas. Vocês lembram que os persas eles viveram aqui na Ásia Menor, onde hoje é o Iraque, por exemplo. E aí você tem aqui as rotas em azul, que são as rotas terrestres, ou seja, a parte do exército que ia caminhando, que é chamada de infantaria. E essas rotas aqui em vermelho, você tem as rotas que os persas usavam para chegar na Grécia através do mar, certo? Através das embarcações. E aí a gente vai chamar isso da frota naval, digamos assim, de uma esquadra. A gente tem, ou seja, uma infantaria que ia por terra e uma esquadra que ia pelo mar. Beleza? Então, gente, essa aí é a nossa revisão. Aborda praticamente todo o nosso conteúdo aí que a gente vai exigir na avaliação. Não deixem, obviamente, de estudar pelo resto do conteúdo e pelas atividades que a gente fez, beleza? Esse aqui é mais um conteúdo extra para dar uma força para vocês aí. Tchau, um abraço a todos.